Conforme havíamos prometido, hoje é a última quarta-feira do mês de outubro, Outubro Rosa, razão pela qual estou de rosa. E o quadro, a gente, com a participação da doutora Maria Amélia, diretora do PROCON, conselheira do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e hoje a gente está finalizando a respeito do problema da pessoa idosa, mas já mais conduzindo o processo, mais em razão do jovem que não pensa que um dia não vai envelhecer. É um caminho longo, a gente nasce, cresce, estuda, começa a trabalhar e quando a gente se depara, a idade chegou. Então, doutora Maria Amélia, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, encerrando o quadro da pessoa idosa, falamos do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, falamos dos direitos e os deveres da pessoa idosa e hoje nós vamos conduzir o papo, mas trazendo a pessoa idosa mais para a juventude, para a gente ver aonde a gente chega e dar um alerta aí às pessoas que estão chegando aí aos seus 25 anos, 35 anos, 45 anos. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço mais uma vez. Então, doutor Daniel, continuando o assunto que nós estávamos aqui antes de começar a gravação do programa, nós nos deparamos com situações que não são feitas e não são trabalhadas, que são preventivas. É como o senhor falou, o jovem hoje, ele, além de ele ter um preconceito contra o idoso, porque existe sim, existe uma diferença abissal, enorme, entre você defender os direitos do idoso e os direitos da criança. O Brasil, ele é um país que ele não valoriza os seus idosos, mas ele também não trabalha a prevenção das doenças que não são infecto-contagiosas, certo? Que podem ser atenuadas da velhice ou que podem ser retardadas da velhice. E nós também, além das doenças, também a questão financeira, nós vemos que o jovem não se programa. O nosso jovem hoje é como se ele fosse ter uma juventude eterna. Então, a idade chega, como o senhor falou, a idade chega para todos. Maria Amélia, o que mais me preocupa nesse cenário da qual a senhora colocou é a providência social pública, que é o INSS. Muitas das pessoas acham que o INSS é para aposentar, e na realidade o INSS é um seguro do trabalho, ou seja, você está trabalhando, ficou acometido por uma eventualidade, uma doença qualquer ou um acidente qualquer, o INSS vai suprir a sua necessidade financeiramente com aquilo que você ganhava. Ponto. Mas o que nós estamos certificando é que, como a senhora mesmo disse a semana passada, nós estamos com 14,4, 14,7 percentual de pessoas que estão entrando na fase da pessoa idosa e esse percentual não está sendo reposto. Uma outra situação também é que nós temos ainda, mesmo no setor público, que depende do INSS conforme a reforma que já vem ao longo dos anos, muitas pessoas com salários altos e que precisam de muitos jovens estar trabalhando para pagar o aposentado com um valor alto. E aí a gente tem visto que o jovem, conforme a senhora mesmo disse, ele não está se preparando para a quilometragem. Não. Né? Ele acha que a vida a juventude é eterna. A juventude eterna. Muito bem colocada essa situação. E o que nós vamos fazer? Eu só vou dar um exemplo. Eu tive num congresso da ABRAP, em São Paulo, essa semana passada, e uma empresa do Rio de Janeiro que tem um programa de contratação de pessoas idosas. Achei isso maravilhoso, porque o idoso tem muito a contribuir. Sim. Né? Uma coisa que nós prestamos atenção é o seguinte, as pessoas não vão se lembrar, principalmente os mais novos, e nós na cadeira de Direito Previdenciário, nós estudamos na faculdade isso. Até 1988, nós tínhamos o INPS, que era a junção das previdências, que até 75 as previdências eram separadas. Sim. Isso somente aqueles lá atrás, digamos assim, que vão se lembrar. E a APB, que era dos bancários. Então,
Aí, em 75, com a criação da Dataprev, juntou-se e virou o INPS, era Previdência. Então, se você não contribuísse, você não era beneficiário. Em 88, com a Constituição, se tornou o INSS, que é a Seguridade Social, englobando tudo isso. Então, hoje, não são só aqueles que contribuem. Então, hoje, a saúde é financiada através da Previdência. Tudo isso, que até 88 não era. Se você não fosse contribuinte, você não tinha direito a diversos direitos que a Previdência fornece hoje até para quem não é contribuinte. Para quê? Para fazer a inserção das pessoas na Seguridade Social. E isso, mas como bem lembrado pelo senhor, ela vai dar um mínimo para a subsistência. Não é uma coisa que a pessoa vai se aposentar e vai ficar olhando para o teto. Não, existe uma outra situação. Nós estamos diante de um saco cheio de dinheiro que só sai, que não entra. Exatamente. Porque nós temos vários jovens que estão no mercado de trabalho, principalmente o autônomo, Sim. E não contribuem com o INSS. Todo profissional autônomo é obrigado a recolher a Previdência, o INSS, e não recolhe. E aí ocorre o seguinte, os seus pais ficam velhos, você não vai ter tempo em razão da sua atividade profissional, o seu filho não vai ter tempo e nem paciência com o idoso, porque o que falta hoje também não é só falta de educação, não. É falta de paciência com o idoso. E o idoso tem muito a contribuir. O HD dele está cheio de informações preciosas, de exemplos preciosos que nós deveríamos explorar isso. Eu costumo dizer que Guaxupé é uma cidade nova e nós temos relatos de pessoas que nos contam coisas maravilhosas e ainda não tivemos como fazer um museu, uma história, alguém historiar isso aqui. Então nós estamos perdendo valores. E um dos valores que a gente está perdendo é deixar de cuidar do idoso. Sim, eu concordo com tudo isso que o senhor falou e endosso e acrescento ainda mais. A cultura ocidental, ela não valoriza o idoso. A pessoa não tem aquela paciência. Como eu já falei nos últimos programas, por eu ter sido criada numa família onde a maioria era idosa, eu aprendi a ver esses valores e trazer para a minha vida. Lá no Conselho do Idoso, nós temos tentado fazer a interdisciplinariedade entre os conselhos. Como exemplo, pegar a pessoa do Conselho do Idoso para trabalhar no Conselho do Patrimônio Histórico, que ela tem muito a acrescentar. Sim. Certo? Mas a nossa maior preocupação hoje é a quantidade de serviços que são ofertados para idosos e para as famílias e que não são procurados. Basta ver que nós não tivemos nenhuma pergunta, nenhum questionamento, nós não temos aquele afã pelas pessoas procurarem o direito do idoso. Nós ainda conversávamos. Quantas doenças que nós conseguimos atenuar e prevenir? Uma pressão alta, uma diabetes, é uma caminhada, uma coisa leve, uma alimentação saudável. As pessoas são muito resistentes à mudança de costume dentro do próprio seio familiar. Como nós falamos na semana passada da questão das finanças, nós não vemos as pessoas se preparando financeiramente para o seu futuro. Não que o que o brasileiro ganhe hoje dê para fazer muita coisa, mas também você tem que se programar para ter uma reservinha na velhice. Vamos dizer na melhor idade. Tem que haver essa reservinha, que seja ínfima, mas é necessário. Maria Amélia, agora, coitado do idoso que muitas das vezes a sua reserva vai embora em detrimento ao filho, ao neto, à nora, nós falamos isso semana passada. Então, eu queria, nós estamos aqui imbuídos de chamar a atenção do jovem, se preocupe, não gaste tudo que ganhe, faça uma reserva, porque vai ser muito difícil. Quando a longevidade está chegando, nós tínhamos 60 anos como pessoa idosa, está se estudando passar essa idade para 65, já existe uma argumentação e um estudo para que a pessoa idosa seja a partir dos 70, obviamente isso vai crescer para 75 anos. Ocorre que muitas das vezes, dependendo do trabalho que a pessoa exerça, principalmente o trabalho braçal, que é o servente pedreiro, a pessoa que trabalha na roça, debaixo do sol e chuva, o saqueiro, o caminhoneiro e etc, coisa e tal, talvez o seu corpo físico não aguente isso. E aí surgem as doenças. E hoje, se a gente for averiguar, a doutora Maria Amélia me passou esses dados, nós estamos cheios de problemas na saúde, na farmácia,
porque as pessoas começam a se aposentar e não procura, e tem vaga de emprego para pessoas idosas, não procura continuar o exercício da sua profissão e acaba adoecendo. Porque o que ocorre, doutor? Alguém que trabalha, levanta às 6 horas da manhã, trabalha até 7 horas da noite, tem uma vida totalmente voltada para o trabalho, de uma hora para, o motor engrena, o óleo, o pistão para de trabalhar. Então, senhores, pensem nisso, jovens que ainda têm seus pais prestes a aposentar, pensem e tragam como exemplo as dificuldades dos idosos que vocês conhecem. A doutora Maria Amélia está lá direto no Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Tomei conhecimento de várias ações que o Conselho Municipal vem fazendo e fico muito triste em nós terminarmos aqui um ciclo de 3 quarta-feiras falando sobre a pessoa idosa e não tivermos uma consulta, uma sugestão, uma opinião. E aí, desses 3 modos, acho que ninguém procurou o Conselho Municipal. Para falar do nosso programa, não. Sendo que nós temos oferta de programas voltados à pessoa idosa, programas de educação financeira voltados para a pessoa idosa e seus familiares, programas de saúde, programa de prevenção, inclusão do idoso, da pessoa idosa junto ao CRAS, ao serviço de convivência. Não temos. Meu caro, pessoa que está na condição de pessoa idosa, por favor, dê atenção ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa, vê os programas que tem. Não é vergonha nenhuma nós estarmos participando, não é vergonha ser idoso, pelo contrário, é muito salutar nós estarmos com cabelo branco. Cada fio de cabelo branco é uma experiência que nós trouxemos ao longo dos anos, né? Mesmo aquele que pinta o cabelo tem a sua experiência. Então vamos procurar o Conselho Municipal do Idoso, vamos procurar as atividades. E é você jovem, vamos respeitar o idoso, né? Infelizmente o país tem que criar um estatuto do idoso, ter que ser criado um Conselho Municipal da Pessoa Idosa para que faça valer os seus direitos. Gente, doutora Maria Amélia falou muito bem, eu sou da época que meu pai, quando olhava, minha mãe olhava para mim, eu já sabia o que eles queriam, né? O idoso, para mim, sempre foi o espelho, né, da pessoa que transmite a confiança, a tranquilidade, a sabedoria. Então, por favor, principalmente a você idoso que está assistindo, aquele que não assistiu, mas que assistiu, leve essa informação para o seu tio, para o seu avô, para a sua mãe, para o seu pai, né? Para a pessoa que você gosta, que é uma pessoa que é idosa, leva essa mensagem da doutora Maria Amélia, representando aqui o Conselho Municipal do Idoso, e eu representando a própria Ordem dos Advogados do Brasil, ao Entenda Direito, e aproveite os meios de comunicação da nossa cidade. A doutora Maria Amélia teve um dia lá na Rádio Clube falando sobre a pessoa idosa. Nós estamos aqui terminando um ciclo de 3 quarta-feiras e não tivemos um questionamento. Tá bom, fazer o quê? Faz parte. Faz parte. Doutor Daniel, antes de mais nada, quero deixar registrado aqui meus parabéns pelo seu aniversário, que foi na data de ontem. Não, de hoje. É de hoje, é 25, desculpa. Olha, você acredita que eu até esqueci disso? Muito obrigado pela mensagem. Realmente estou fazendo mais uma primavera, já estou no ciclo da pessoa idosa e terei o maior prazer de ir lá no conselho, conversar. Fica desde já o convite. E transmitir. Doutor Maria Amélia, quero agradecer imensamente a senhora por 2 situações. A senhora nunca falou não para o Entenda Direito, nunca falou não para a TV Sul. Assim, eu fico muito grato quando eu tenho a certeza que vou lhe fazer um convite e a senhora está sempre pronta a atender o convite da TV Sul e do Entenda Direito. Muitíssimo obrigado e dê um abraço a todos os conselheiros lá do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Guaxupé. Eu agradeço mais uma vez poder estar aqui, agradeço ao Entenda Direito, agradeço a TV Sul, agradeço a Rádio Clube que também nos abriu as portas, em nome do Conselho da Pessoa Idosa, e sempre que eu for convidada, pode ter certeza que eu estarei aqui. Um beijo enorme a todos vocês e aos meus idosos queridos.